Amém. Boa noite, graças a Deus a todos. Vamos novamente estudar um pouquinho, né? A palavra de Deus. Dia bom, dia maravilhoso, né? Essa chuvinha abençoada. Precisando dar uma refrescada, né? Já abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 1. Não vamos perder tempo. Mateus, capítulo de número 1, versículo 18. Que o tempo é corrido. Nessa noite vamos falar da a linhagem divina do Rei. A linhagem divina do Rei. Amém? Todos abriram? Mateus, capítulo de número 1, versículo 18. Vou começar a leitura, amém? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Só vou agradecer a Deus por a oportunidade. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui. Fala o nosso coração. Fala, Senhor, tudo aquilo que precisamos, nos ensina, exorta-nos, Senhor, direciona-nos, Senhor, a Tua palavra é o que eu te peço. Obrigado por tudo, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém? Então aqui vamos falar do nascimento, a linhagem divina do Rei, do nosso Salvador. E a gente leu aqui do 18 ao 25. Então eu vou começar a ler um pouquinho aqui, para a gente entender um pouquinho aquilo que Deus quer falar no estudo aqui, capítulo de número 2, a linhagem divina do Rei. Mateus passa da linhagem humana do Rei para sua linhagem divina. Semana passada a gente falou da linhagem humana, certo? Que a gente deu passo a passo aí mostrando cada homem, cada mulher da linhagem de Jesus. Mostrando que o nascimento de Jesus foi absolutamente diferente da origem de todas as pessoas mencionadas na genealogia anterior. Uma vez que ele nasceu não de um relacionamento físico entre José e Maria, mas foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Sua concepção foi sobrenatural e seu nascimento foi virginal. Como homem, Jesus não teve pai, e como Deus não teve mãe. Jesus Cristo, sendo Deus eterno, existia antes de Maria, de José, ou de qualquer outro membro de sua genealogia. Ele disse aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o que Jesus falou. Então aqui a gente já começou falando um pouquinho do quê? De que Jesus veio por intermédio de Maria.
Maria deu à luz, só que não foi coabitado com homem nenhum, com José ou com qualquer outro homem. Ele veio do Espírito Santo de Deus. Então aí já começa a falar da linhagem divina, que ele veio do alto, que ele veio por intermédio do Espírito Santo. Não foi por homem nenhum, não foi um relacionamento físico igual a gente temos com as nossas esposas, não, foi algo de Deus, foi algo sobrenatural. Algumas verdades devem ser aqui destacadas, como vemos a seguir. A gravidez sobrenatural de Maria. Robertson diz que Mateus está a ponto de descrever não a gênese do céu e da terra. Gênese é o quê? Gênese da terra ou do céu, mas gênese daquele que fez o céu e a terra. Então, aqui está falando que Mateus está a ponto de descrever, não é a gênese do céu, não é algo que a gente quer falar do céu, mas sim da forma que foi feito naquele que fez o céu e a terra, da pessoa de Jesus. Eu estava até sentado ali, até pesquisando um pouquinho sobre isso. Então, Mateus escreve isso, não escreve nada que é o céu ou da terra, mas sim do Senhor Salvador Jesus Cristo, que fez o céu e a terra, e que ainda fará um novo céu e uma nova terra. Mateus e Lucas relatam o nascimento de Jesus em perspectiva diferente. Mateus trata do assunto na perspectiva de José, e Lucas na perspectiva de Maria. Semana passada o pastor falou que a linhagem que veio lá de Davi era de José, e aqui ele confirma isso aí, que a linhagem de José é a linhagem de Davi, é a verdadeira linhagem, é isso. As duas narrativas se harmonizam. Mateus fala sobre José como pai adotivo, e Lucas fala sobre Maria como mãe real. Mateus e Lucas insistem que Jesus não teve pai humano. Podemos sintetizar essa magna verdade assim: como homem, Jesus não teve pai; como Deus, Jesus não teve mãe. Então, como pai, ele não teve mesmo relacionamento nenhum, a Maria, com nenhum homem. Então ele não teve pai aqui na terra. E como mãe, ele sendo Deus, ele não teve mãe, porque ele veio do Espírito Santo, do próprio Deus, porque ele é o próprio Deus. Então aqui está dizendo o quê? Que como homem ele não teve pai, e como Deus ele não teve mãe. Então vamos lá, continuar aqui. Não teve mãe. Tasker diz que uma das calúnias que os cristãos primitivos tiveram de refutar foi a de que Jesus teria nascido de uma união fora do nascimento. Então lá no antigo, vamos falar assim, da igreja primitiva, aqueles que começaram o evangelho, muitas pessoas teve que aturar e escutar que Jesus veio do relacionamento, como se fosse uma traição, com outro homem sem ser José, porque José ainda não tinha casado com a Maria, não tinha nada, um relacionamento físico, não estavam morando junto. José e Maria, eles estavam noivos, só que lá no antigo, lá no tempo antigo, quando as pessoas noivavam, eu estava lendo, elas faziam algo diferente do que faz hoje. Hoje as pessoas noiva de boca ou colocam uma aliança um no outro. Lá no antigo não. Lá no antigo eles assinavam um decreto, como se fosse um casamento nos dias de hoje. E é interessante, é legal saber disso, porque quando a gente decreta no noivado antigo, a gente está decretando que o casamento já está feito. Só falta eles morarem junto, mas já estão escritos, e era assim antigamente. Então José e Maria já estavam praticamente o quê? Casados, só não estavam morando juntos. E as pessoas ainda lá, antigos, lá na igreja primitiva, falavam isso, que Jesus veio como se fosse de uma prostituição. Olha isso, como eles enfrentavam. Pessoas que não entendiam da palavra, chegavam naqueles cristãos e falavam: Jesus veio de um relacionamento fora o casamento. Olha isso, como que é triste de a gente ouvir isso, triste, mas é o que faziam antigamente.
Só não vai voltar lá. Não, ali, eu tô falando ali, não, a live cortou. Acabou a luz. A internet. A live não volta. Mas amém. Vamos seguir, vamos lá. É para nós ouvir, então vamos ouvir nós. Então vamos lá. A calúnia que os cristãos primitivos tiveram de refutar foi a que Jesus teria nascido de uma união fora do casamento. Maria estava comprometida com José como sua noiva, mas o casamento ainda não havia sido consumado. Naquele tempo, o noivado era um compromisso mais solene do que é em nossa cultura hoje. Era firmado diante de testemunha, era um contrato que não podia ser quebrado, particularmente, mas apenas por um processo legal. Então era como se fosse um casamento. Que quando a gente, graças a Deus aqui, eu creio que ninguém vai separar, mas quando as pessoas aí do mundo separam, é algo que vira um processo, que você tem que ir lá e tal, aquela coisa, e as pessoas vai se separam. E é o que acontecia no noivado deles antigos, se caso alguém não queria mais esse relacionamento, né? Então vamos lá. Pública e legalmente, o casamento já era considerado uma realidade, mas de fato ainda não estava consumado. Vou colocar Fitz, é o nome do rapaz aqui, porque é grande em inglês. A gente, nessa mesma linha de pensamento, explica que, sob o aspecto jurídico, o noivado era equivalente ao matrimônio, pois a noiva já era considerado legalmente o quê? Esposa. Então já é um ponto legal para a gente entender do sobrenatural, de que forma que Jesus veio. Jesus não veio de relacionamento humano nenhum. Eu creio que todos nós aqui sabemos, mas é legal a gente colocar isso aqui, enfatizar isso aqui nos ensinos, porque a gente ter essa firmeza. Quando ou alguém chegar ou perguntar, ou a gente tiver uma situação e as pessoas perguntar como que foi que aconteceu que Jesus veio, de que forma, ele veio para uma mulher, ela teve relacionamento com algum homem ou não, e a gente hoje sabemos que não teve. Que Jesus veio do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habitou naquele ventre e fez o que o nosso Salvador vir por intermédio daquela mulher. Amém? É o 42 já, vamos lá. Eu vou pulando um pouquinho aqui, eu já até marquei para mim não se perder. Vamos lá, a fuga secreta de José. Eu creio, né, assim, pensando em tudo aqui que aconteceu nessa passagem, que homem foi esse, né, José? Que homem foi esse? No primeiro instante ele se apavorou, porque ele soube que a mulher dele estava grávida, olha isso. Aí ele falou, minha esposa está grávida, mas eu ia casar com ela, e agora, da onde que veio essa situação para ela estar grávida? Olha isso. Como que o homem se deparou com essa informação que ele ficou sabendo dela? Aí, o anjo Gabriel apareceu a Maria, mas não para José. Imediatamente depois da visita do anjo a Maria, ela foi ao encontro da sua irmã Isabel. Isabel é mãe de quem? João Batista. Na Judéia, e ali ficou 3 meses, até o nascimento de João Batista. Ao retornar a Nazaré, sua gravidez era notória. Por quê? A barriga dela estava grande, né? E já estava prestes, né? José teve uma luta curta e trágica entre a sua consciência legal e o seu amor. Maria não compartilhou com José o fato miraculoso. E José, sendo justo e não querendo infamar, o quê? Não querendo infamar o quê? Não querendo acusar ela, não querendo expor ela para as pessoas. Olha o que o cara fez. Não querendo expor ela, infamar ela, resolveu divorciar-se sem alarme, sem falar para ninguém. Ele queria fazer algo secreto, queria mandar uma carta para ela escrito, que queria se divorciar dela por causa daquela situação que ela tinha vivido ali naquele momento de estar grávida, né? Olha isso. José preferiu sofrer o dano
a expor a Maria ao opróbrio público. Então, olha o que esse homem já fez. Se fosse nos dias de hoje, vamos falar assim, um homem com uma mulher, o homem ele queria expor o máximo possível. Por isso que tudo aqui do estudo a gente tem que tirar como lição, em meio a qualquer situação, porque esse homem estava numa situação difícil, e ele não quis expor a mulher dele para ninguém. Ele não quis expor, mesmo ele não sabendo e não entendendo da onde estava vindo aquele menino. Olha o pensamento daquele homem, ele falou, eu não quero expor ela, porque naquela época, se ele expôsse ela, ela seria o quê? Apredejada, ela seria morta, irmã Claudete, iam matar aquela mulher. Olha isso, aí já mostra um amor de um homem para com Deus aí, não é para com a mulher, é com Deus. Porque se ele não amasse a Deus, ele ia no primeiro instante a julgar ela, falar assim, ela merece. Então tudo aqui, irmãos, a gente serve de lição. A gente não devemos acusar, a gente devemos deixar Deus trabalhar. Senhor, faça o melhor. Então eu estava lendo aqui, eu falei, olha como que esse homem foi fantástico. E ele fez isso, ele não expôs ela. Mas José, por amor a Maria e pela grandeza de seu caráter justo, preferiu o quê? Sair de cena e não incriminar sua noiva. Ele não quis fazer isso. Olha isso. Por ele ser justo, não para a mulher, não para com o homem, mas para com Deus. Ele era um homem justo. Ele era justo e ele não quis fazer isso. Então nessa noite já uma lição para nossas vidas, para que a gente não venha julgar e no primeiro instante não querer apredejar as pessoas, em colocar ela diante das pessoas. Ela fez errado, o problema é dela, ela não. Ele não fez em nenhum momento. E Deus fez o sobrenatural, porque vai vir agora o sobrenatural de Deus. A anunciação feita a José, agora o anjo visitou José. A mente de José era um turbilhão. A gravidez de Maria tornou-se uma tempestade em sua alma. José estava atordoado com esse vendaval que desabou sobre a sua cabeça. Enquanto ponderava sobre essas coisas, olha o que veio visitar ele. Um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho, para esclarecer seus questionamentos e remover de seu coração o quê? O medo. Olha o que Deus fez na vida daquele homem. Aquele homem estava passando por uma situação difícil, pensando várias coisas, com a tribulação na mente, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Olha essa situação, o que eu faço? E o Senhor, em um sonho, envia um anjo para falar com aquele homem, para tirar todo o medo, toda a angústia. Então, novamente, mais uma lição. Deus, irmãos, Ele está vendo lá do céu tudo que está passando na nossa vida. Se você está passando por uma tribulação, Ele sabe, angústia, Ele sabe, aflição, Ele sabe. E na melhor hora certa, Ele vai mandar algo dEle para nos trazer paz, para nos confortar mesmo. Ele faz isso. O anjo chama-o de filho de Davi. Por que ele chama José de filho de Davi? Por causa do quê? Da linhagem dele. Então daqui já demonstra que José era da linhagem de Davi, que a linhagem de Davi não era da Maria, mas sim dele. Só que quando ele casa com Maria, automaticamente a linhagem vai para ela e vai para quem vim dela. E quem veio dela? O Salvador Jesus Cristo. Olha isso. O anjo chama-o filho de Davi. José não deveria rejeitar o filho de Maria, mas conferir a ele uma linhagem real. Então não era para José, irmãos, rejeitar o menino, não era, porque ele teria uma linhagem. E daí a gente volta na semana passada, a linhagem de Jesus é a linhagem de Davi. Então, através de José, foi feita a linhagem do nosso Salvador. José também não deveria rejeitar Maria,
mas deveria aceitá-la como bem-aventurada entre as mulheres. Só para você ver a situação daquele homem. Ele não sabia do que estava se passando com aquela mulher, o que tinha acontecido. Em nenhum momento, igual eu falei aqui, ele julgou. Ele quis até apaziguar e deixar que ela não sofria o dano que os homens iam fazer à vida dela. E aqui o anjo vem e coloca ele na parede e fala: calma, filho de Davi. O que vem dela não é dela, não é seu. É do Espírito Santo de Deus. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo o infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temais, recebei Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. E ali eu acho que deu um estalo na vida daquele homem e falou: opa, se o próprio anjo veio aqui, falou ao meu coração, da onde está vindo aquele menino? Acabou qualquer dúvida, qualquer aflição, angústia. É agora que eu vou viver com ela, é agora que eu vou morar com ela, agora que eu vou ser feliz. Foi isso, eu creio, o pensamento daquele homem. E ele fez o quê? Foi com a sua esposa. Maria não fora infiel ao noivo. Maria era serva do Altíssimo para cumprir o seu propósito. Os judeus relacionavam o Espírito de Deus à obra da criação. Pelo seu Espírito, Deus deu ordem aos caos, fez o céu o exército dele, criou os animais e as plantas e deu vida aos homens. Então se cumpriu uma promessa de Deus, que foi Jesus Cristo, através de Maria, através da linhagem de José. Então aí já começa o que a gente falamos aqui, a linhagem divina. O nome e a missão dada ao filho de José. O nome José, como pai legal de Jesus, teve o direito de dar nome a ele. Só que José não agiu pelo impulso, não agiu pela vontade dele, não agiu pelo querer dele. Não, eu vou colocar o nome do menino da minha forma. Não, ele escutou aquilo que o anjo do Senhor falou para ele. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome do quê? De Jesus. E ele, irmão, sendo obediente, e ele sendo inteligente da parte de Deus, colocou aquilo que Deus mandou através do seu anjo, para colocar o nome dele de Jesus. De Jesus. Teve o direito de dar o nome a ele. Seu nome descrevia sua missão. Seria chamado Jesus, porque salvaria o seu povo de seus pecados. Jesus não era um filho ilegítimo, mas o salvador do seu povo. Não seria uma vergonha para a família, mas a esperança a esperança dos pecadores. Então o filho de José queria vir, ia colocar o nome de Jesus. Ele, irmãos, ele ia dar esperança aos envergonhados, ele ia dar esperança aos pecadores, ele ia dar esperança para mim, para você nos dias de hoje. Jesus, irmãos, nasceu Jesus, e a família dele não foi envergonhada, mas a esperança dos pecadores. O evangelista João registra: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para o quê? Para que desse ao mundo algo se fosse salvo, que era o Salvador. Jesus era a forma grega do nome hebraico Josué, que significa Javé é salvação. Muito tempo antes, o salmista havia dito: é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus.
Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o cordeiro da Páscoa era um símbolo dele, para ele o tabernáculo apontou, a arca da aliança era um símbolo dele, as festas de Israel e o sacrifício feito no templo, tudo apontava para ele. O sábado era a sombra dele, ele era a realidade, ele era a consumação, nele convergem todas as coisas, tanto no céu como na terra. Terra, irmãos, tudo que há aqui converge por meio de Jesus Cristo, não somente aqui na terra, não somente debaixo da terra, mas em cima no céu. Tudo, irmãos, apontava para ele, desde o Antigo Testamento, desde tudo que acontecia lá, do sacrifício, lá de Gênesis, lá em tudo, de tudo lá de Adão, de tudo, irmãos, apontava para Jesus, tudo. Não há nada que não apontava para ele, tudo apontava para Jesus. O cumprimento da promessa de Deus, o nascimento de Jesus não foi fruto do acaso, mas cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Sua concepção não era evidenciar da infidelidade de Maria, mas da fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. A promessa que a virgem conceberia e daria à luz um filho, devendo ele ser chamado de Emanuel, que é Deus conosco, era não o desfaziamento de um noivado firmado pelo amor entre dois jovens, mas concretização da maior prova do amor de Deus por nós. Então aqui a promessa de Deus é cumprida, não através de um homem e de uma mulher que teve um filho e ele salvou a terra, não, foi por meio de Deus que enviou o Espírito Santo ao ventre daquela mulher, e ao ventre daquela mulher saiu o Salvador, não somente o Salvador dos judeus, não somente o Salvador de Israel, mas o Salvador de toda a nação. O rei nasceu, o Emanuel, o Deus conosco, ele veio de uma virgem, não por meio de homem, não por meio de mulher, mas sim pelo meio do nosso Deus, e o cumprimento da promessa de Deus se cumpriu, que foi o Emanuel, o Deus conosco. Deus havia falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Deus vem pessoalmente. Quem é o Deus pessoalmente? Jesus. Na pessoa de seu Filho, para armar sua tenda entre nós. Na humanidade velada, vemos a divindade. Ele é Deus manifestado em carne. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele vem como Emanuel, Deus conosco. Jesus não é simplesmente um profeta que vem falar da parte de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. É a exata expressão do seu ser. Ele é Deus da mesma substância, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras. Esse é o nosso Salvador. Ele é o próprio Deus, irmãos. O nosso Salvador, ele é o próprio Deus. Ele veio, ele cumpriu, ele fez tudo aquilo que Deus prometeu, e a promessa se cumpriu, e o Senhor veio, o Deus conosco. Ele habita, não somente naquele tempo, não somente com aquelas pessoas que estavam lá, mas ele habita no meio de nós hoje. Ele se faz presente aqui. O Espírito Santo, ele está aqui, e ele simboliza Jesus nessa noite. Então seja grato, agradeça a Deus pelo Emanuel. Agradeça a Deus pelo Espírito Santo ter habitado no ventre daquela mulher. Não que ela é o esplendor, não que ela é o espetáculo, não que ela é merecedor. Deus foi misericordioso com ela, mas concebeu a ela algo maravilhoso, que foi o Salvador. E hoje nós, eu e você, podemos estar aqui por Ele e para Ele. E para Ele.
É por Ele, para Ele, por isso que estamos aqui. Deus é maravilhoso, irmãos. Usou homem e usou uma mulher, irmãos, ali para cuidar daquele menino, ali quando era bebê, mas depois, com 12 anos já estava no templo, com 12 anos já fazia coisas sobrenatural, e dali em diante, irmãos, Deus começou a agir, falar, curar, libertar, transformar vidas, começou a fazer isso, e até hoje Ele faz isso, e até hoje Ele nos alcança, e até hoje Ele nos restaura. É esse Deus, irmãos. E para finalizar, eu quero falar algo que nós, homens e mulheres, que estamos vivendo nos dias de hoje, temos que ser igual a esse homem, chamado José. Obediente à vontade de Deus. Obediente àquilo que Deus mandou. Obediente em cumprir à risca tudo aquilo que Deus mandou. Porque, para analisar, se fosse eu e você no lugar daquele homem, o que a gente falaria? O que a gente pensaria? Deus enviou o melhor, todos nós sabemos, mas algo serve de lição nesse estudo de hoje. Obediência de José. José não hesita, não questiona, nem protela a ação. Imediatamente obedece à ordem do anjo. Volta a Maria e a recebe como sua mulher, consumando o casamento. Maria precisa de proteção e amor, e foi isso que José proporcionou nessa difícil, porém gloriosa missão, e a ela pelo Deus Altíssimo. Olha isso, olha que lindo que esse homem fez. Toda mulher, as mulheres que estão aqui sabem que, vamos olhar como lado humano, uma mulher quando ela está grávida, ela precisa de um homem, ela precisa de um abraço, de um carinho, ela precisa ser amada, cuidada, e aquela mulher não foi diferente, porque ela era uma ser humana, era uma mulher normal, só o que estava dentro dela que era sobrenatural, só que ela precisava de algo, que é para estar do lado dela, cuidando dela, zelando por ela. E esse homem foi obediente àquilo que Deus mandou ele. Vai lá, porque o que está nela não é de homem, é do Espírito Santo. Vai lá e toma ela como a sua mulher e cuida dela. E ele imediatamente cumpriu isso aí. Então nós, irmãos, quando é proposto alguma coisa que Deus nos manda, que Deus nos ordena, a gente temos que ser o quê? Obediente a Deus. Obediente à vontade, à palavra, em tudo que Deus nos direciona a fazer, seja obediente, irmãos. Seja obediente. Seja obediente à vontade de Deus, à palavra de Deus, em tudo que Deus tem mandado. É algo que me chamou a atenção aqui nesse texto, nesse capítulo. Nós aqui sabemos que Jesus é o esplendor de toda a glória. Nele foi feito tudo, e sem Ele nada podeis fazer, e nada seria feito. A gente sabemos aqui, graças a Deus aqui, a gente temos aprendido no nosso dia a dia com a palavra, estudando. Mas uma coisa que a gente temos que botar em prática, é isso que esse homem vivenciou, ser obediente à vontade de Deus, à palavra de Deus, e cumprir tudo aquilo que Deus quer. E isso foi maravilhoso, irmãos. E olhando esse estudo, e olhando o texto, e olhando quem foi José, ele foi bem-aventurado, irmãos. Foi feliz, porque bem-aventurado é feliz. Quem é feliz é aquele, irmãos, que faz a vontade do Pai. Então, aquele homem foi feliz. Então, eu e você, quando nós é obediente, quando nós cumpre a vontade de Deus, a gente é o quê? Feliz. Feliz. Então que nessa noite, irmãos, em tudo que a gente aprendeu aqui sobre o nosso Deus, sobre o propósito que foi cumprido, a promessa foi cumprida, da onde veio o nosso Salvador, por que Ele veio, como Ele veio, Deus quer falar no nosso coração para a gente ser obediente a Ele. Por isso que é bom o estudo. Ele não fala somente de um ponto,
daquilo que a gente devemos saber sobre o que Jesus foi, e vai ser, e da onde ele veio. Não, ele quer falar de nós, do que a gente temos que ser, do que a gente temos que viver. Então que nessa noite, coloque no seu coração, nós aprendemos que Jesus é o nosso Deus, que ele veio pela promessa que Deus cumpriu, que ele é o nosso Salvador, que sem ele nada podeis fazer, que antes de nós existirmos, ele era, e ele é o eu sou. Mas nessa noite ele quer em nosso coração que a gente seja obediente à palavra dele, à vontade dele. Amém? Semana que vem a gente vamos falar aqui no capítulo 3 as diferentes reações ao rei. Fala um pouquinho aqui dos magos, né? Também a gente vai tentar eu vou tentar aqui pegar um resumo legal, porque a sede é de passar logo para falar das obras, de tudo que Deus fez, assim, porque a gente quer se aprofundar em tudo, mas é legal a gente pegar ponto a ponto, né? A gente falou da genealogia, hoje falou do nascimento, como Jesus veio, de que forma a promessa se cumpriu, e aí semana que vem os magos, e vamos lá, e vamos falando, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Amém, irmã Claudete? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Está queimando a luz, está queimando tudo, eita Jesus, é só gasto. Mas tá bom, vamos lá, vamos orar? A gente está precisando muito de oração, a igreja está precisando de oração. Eu coloquei lá na igreja, amanhã eu vou estar aqui 7 horas, e na quinta 7 horas, e na sexta 7 horas, orando à noite. Quem quiser vir, tá bom, tá, as portas vão estar abertas, vou deixar as portas abertas, para a gente estar orando, a igreja precisa orar muito, amém? Vamos fazer nosso pedido de oração, Cleison. Família, casa, igreja, trabalho, Pai. Família e igreja, irmã Claudete, pela Cristiane e pela sua família. Estevão, família e igreja. Sara, família. Júlia, pelos seus amigos. Irmã Fátima, o Ricardo estava por aí esses dias, né? Eita, amém. Aline, pelos jovens, pelo serviço do Johnny. Maico, Samuel, pela vida de Samuel. Isaías. Amém. Isaías. Eu vou orar. Nós vamos orar pela liderança da igreja, pelos líderes, orar pelos diáconos, orar pelos cooperadores. A minha oração é para eles, líderes, diáconos e cooperadores. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mais essa noite, sendo grato a Ti, aprendendo muito mais do Senhor, muito mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por esse culto tão abençoado, pelas orações, pelo momento de oração que nós tivemos aqui. Mas sobretudo eu oro pela liderança dessa igreja, meu Pai, que o Senhor possa nos dar força, derrama da Tua graça, em nome de Jesus Cristo, para que nós podemos continuar pregando a verdade, pregando o evangelho verdadeiro. Abençoa também os diáconos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Seja com cada diácono que trabalha na Tua casa, dá força para eles. Eu oro também pelos cooperadores, em nome de Jesus Cristo, possa abençoá-los, dar força para cada cooperador, Senhor. Nós te pedimos hoje nessa noite, tem misericórdia de nós. Vem com o Teu grande amor, vem com a Tua misericórdia, Senhor. Seja com cada pedido.
Oh Espírito Santo de Deus, leva para o Senhor, meu Pai, leva para Jesus Cristo tudo aquilo que nós estamos precisando, Senhor, mas que vai edificar. Aquilo que edifica, aquilo que traz paz, aquilo que traz amor, coloca dentro de nós mais mesmo misericórdia, compaixão, meu Pai, domínio próprio, que nós podemos ser pessoas que podemos ter o domínio próprio, que nós podemos a cada momento, a cada dia se parecer mais contigo, Jesus. Esse é o propósito do cristão, se parecer com o Senhor, falar como o Senhor, andar como o Senhor andou, orar como o Senhor orava. Deus, coloca dentro de nós mesmo esse desejo, meu Pai, para a glória do Teu nome. Coloca o desejo de estar na Tua casa, o desejo de pregar a Tua palavra para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação, meu Deus, proclamar o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação. Obrigado, Jesus, pelo grupo de jovens. Obrigado, Senhor Jesus, pelos juniores, meu Pai. Obrigado pelas mulheres dessa igreja, pelos homens da igreja. Obrigado, Senhor, por cada um, pelo grupo de louvor da igreja, Senhor. Obrigado por cada cooperador, cada pessoa que trabalha na Tua casa. Obrigado por cada um deles. Seja com cada um, nos leva-nos em paz para a nossa casa. Nos abençoa, Senhor. A vida desses jovens que foram ditos aqui, pessoas que estão lutando, Senhor, que há uma guerra, Senhor, que há muitos dados inflamados do maligno sobre essas vidas, mas hoje nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos esse mal e Te pedimos, meu Deus, seja com essas pessoas, converte elas ao Evangelho, converte as pessoas ao Evangelho, meu Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Fala com cada um, é isso que nós Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Sábado tem feijoada e depois eu vou colocar nos grupos mais uma vez lá as doações para as pessoas estar doando aquelas coisas ali para a gente poder arrecadar sábado, né? Espero que esteja assim, ó, chovendo no sábado. Eu queria que chovesse sábado, que nós ia vender toda a feijoada. Amém? Estenda a mão assim em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos hoje e para sempre. Todo o povo que é de Deus diga amém. Está encerrado para a glória do nosso Deus.